Grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem um louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, e que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás meu poder como de um boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Versículo 12, preste bastante atenção agora. Ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Repita comigo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Vamos lá? Crescerá como o cedro do Líbano. Amém. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça agora. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Revela a tua palavra aos nossos corações. Tira agora todo impedimento, toda e qualquer distração, tudo aquilo que queira nos roubar nesta noite, Pai. Que o nosso coração seja uma terra sedenta para ouvir tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vou precisar só de um pouquinho mais de volume. Pode aumentar só um pouquinho meu? Porque amanhã são 2 cultos, né? Então tem que deixar a voz ótima. Obrigado. Deixar a voz descansar. Amém? Queridos, Salmo 92, já disse na minha introdução, é um salmo sabático. É um salmo onde os judeus louvam a Deus, e a importância do sábado para o judeu é porque quando eles estão guardando o sábado, eles estão revisitando a história da criação. Eles estão lembrando de tudo aquilo que Deus fez na sua criação. Quando Deus deu a Moisés a ordem de que o sábado deveria ser guardado, não era simplesmente para ter um dia para descansar, não era simplesmente para ter um dia para ficar tranquilo, mas era um dia onde eles deveriam fazer memória de Deus, relembrar Deus. O povo judeu, por muito tempo, a única tradição que eles tinham, a única forma deles transmitirem para os seus filhos a mensagem de Deus era de forma oral. Não tinha nada escrito. Os elementos que eles tinham era apenas a voz, a fala e também o exemplo de vida. Para o judeu é de extrema importância transmitir a mensagem de Deus para os seus descendentes. Isso é fundamental para um judeu. Você não vê um judeu entregando folheto na rua, você não vê judeu evangelizando, você não vê judeu te convidando para ir na sinagoga. Provavelmente aqui ninguém foi convidado para ir numa sinagoga de um judeu, porque para eles a tradição ela é transmitida desta forma, de um pai para o filho, através da fala, através de forma oral. Hoje existem os escritos, mas era de forma oral.
Então sábado era um momento de relembrar as obras de Deus, relembrar os feitos do Senhor. O Salmo 92 é um salmo de memória. E esse versículo que eu li e reli com vocês, o versículo 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. O judeu, ele sempre teve como uma das maneiras de aprendizado a metáfora. O judeu sempre teve como por costume usar modelos, usar metáforas para expressar o seu conhecimento. Basta você ler o Evangelho. Jesus sempre usou metáforas, sempre usou parábolas nos seus ensinos. Ele sempre disse que o cristão verdadeiro, a pessoa que serve a Deus, tem que ser como sal. Todo mundo sabe o que é sal. Tem que ser como luz. Todo mundo sabe o que é luz. Ele sempre se utilizou de metáforas para falar do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear, e ele usava as metáforas para falar de coisas profundas. A fé como um grão de mostarda. O texto aqui no Salmo 92, ele usa a metáfora da árvore. O judeu sempre gostou de árvore. Os judeus que vieram para o nosso continente, sobretudo recentemente foi feita a memória do Holocausto. E interessante que quando os judeus vieram, o seu sobrenome, a maioria deles tiveram os seus sobrenomes trocados. Então eram trocados, e geralmente eram trocados por nome de árvores. Então alguns judeus vieram para cá e o seu sobrenome judeu se perdeu, e eles receberam nomes de oliveira, nome de carvalho, nome de árvores. E o texto aqui, ele vai fazer uma metáfora dizendo: o justo, ele florescerá como uma palmeira. O justo florescerá como uma palmeira, e eles crescerão como o cedro do Líbano. Repita comigo: palmeira. Não é Palmeiras. Aqui, se tiver algum palmeirense, deve estar feliz, né? Não é Palmeiras, é palmeira. Meu tio é palmeirense, né? É palmeira. E a outra metáfora aqui, o outro exemplo, é o cedro. E são duas árvores que elas possuem as características distintas. E certamente quando o salmista escreveu este salmo, conhecia de botânica, conhecia da estrutura destas duas árvores, entendia que essas duas árvores, elas são diferentes de todas as outras árvores que existem na natureza. Cada árvore tem a sua característica peculiar. Se um dia você tiver a oportunidade de ir na nossa casa de recuperação, você vai ver a diferença que existe num pé de manga, para um pé de abacate, para um pé de laranja, para um pé de goiaba, e por aí vai. Por que ele cita essas duas? Primeiro, aquele que anda na presença de Deus, a primeira coisa, ele é comparado com uma palmeira. E o texto vai falar que essa palmeira, ela vai florescer. E a característica peculiar da palmeira é a capacidade de florescer em todo o tempo. É a capacidade de florescer independente das circunstâncias, independente se passa por um período longo de seca, independente se passa um período onde os ventos sopram mais forte. A palmeira, ela é caracterizada pela sua capacidade de florescer independente das circunstâncias. Eu olho para esta árvore e eu começo a perceber que ela tem a ver com aquela pessoa que espera em Deus, aquela pessoa que confia em Deus, aquela pessoa que passa por uma adversidade, mas ainda assim ela consegue estar na presença do Senhor louvando. É aquela pessoa que perde o emprego às vezes, mas ainda assim ela continua fiel na presença de Deus. É aquela pessoa que às vezes perde um ente querido, porque todos nós perdemos um ente querido, e essa pessoa ainda assim ela consegue levantar a mão e dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. A capacidade de
ser como uma palmeira é a capacidade de florescer. Se está chovendo, glória a Deus. Se não está chovendo, glória a Deus. Se está calor, glória a Deus. Se o vento da tribulação está soprando, glória a Deus. Independente das circunstâncias, eu glorifico a Deus. Independente das circunstâncias, eu adoro o Senhor. Independente das circunstâncias, os meus olhos estão fitados para Deus. Pode o vento soprar, pode a tempestade vir, eu permaneço firme na presença do Senhor. O cristão, ele é uma palmeira quando ele está preparado para resistir o vento, resistir a tempestade, resistir a tribulação, resistir a seca. Por isso, pastor, eu tenho passado por momentos difíceis. Você é como uma palmeira, o Senhor te sustenta, Ele está contigo para te manter de pé na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluias. Mas é comparado também ao cedro. E o cedro, ele possui uma característica muito interessante. O cedro, ele tem a característica de crescimento. Escolhe alguém perto de você e diga para essa pessoa, diga assim: 2021. Mais forte, diga 2021. Será o ano que Deus trará crescimento para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Então dá um glória a Deus e aplauda o Senhor por isso. O cedro, ele é uma árvore. Quem aqui mora em prédio? Prédio, levanta a mão. Marco, Fabi, lá atrás, aqui. Legal. O cedro, tenta imaginar um prédio. Sabe que altura um cedro chega? 13 andares de um prédio. Imagina você num prédio no 13º andar. Essa imagem que você tem lá de cima, essa imagem que você tem se você subir num cedro. Sabe o que é isso? 40 metros de altura. Sabe o que é 40 metros de altura? Se não for uma das maiores árvores, se não for a maior, é uma das maiores árvores que existe na natureza. Quem concorda, diga amém. E o interessante do cedro é que ele não nasce grande. Claro que não. O cedro não nasce grande. Primeiro, ele é uma semente. E ele passa nos seus primeiros 3 anos crescendo apenas para baixo, ao invés de crescer para cima. Crescer para baixo, ao invés de crescer para cima. E o desesperador de você ser como um cedro é que existe um período da tua vida que você não vai crescer para cima, você vai crescer para baixo. Quem entendeu, diga amém. Esse cedro, ele começa a crescer para baixo primeiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele só cresce praticamente nas suas raízes. E ele permanece pequeno aqui do lado de fora. E quem não está acostumado com o cedro, quem não sabe o que é um cedro, quem não entende do que é cedro, vai olhar para aquela árvore e vai dizer: não está crescendo. Vai olhar para aquela árvore e vai dizer: isso aqui não vai chegar em canto nenhum, é nanico isso aqui, isso aqui é um bonsai. Sabe o que é bonsai? Isso aqui é um bonsai, não está crescendo. Só que para o lado de baixo, ela está cada vez mais profunda. E quanto mais a raiz cresce para baixo, quanto mais ela vai se aprofundando, mais forte ela se torna. Eu só pude entender algo com isso, que existem tempos na nossa vida, existem tempos, existem processos que nós não vamos crescer para cima, nós seremos fortalecidos por Deus,
nós seremos estruturados por Deus. O cedro só chega a 40 metros de altura, porque antes Deus está dando estrutura para este cedro. Ele só chega na altura que ele chega, porque ele tem raízes profundas. É diferente de um alface que não tem raiz coisa nenhuma, é diferente de outras árvores que não tem profundidade. Uma árvore sem profundidade é uma árvore que ela, queridos, qualquer vento leva, qualquer tempestade derruba. O cedro não. O cedro primeiro ele cresce para baixo, e quando ele já está estruturado, quando a raiz já está firme na terra e consegue extrair os nutrientes da terra, ele começa a crescer para cima. E quando começa a crescer para cima, queridos, 5, 10, 20, 30, 40 metros de altura. Pastor, a minha vida em 2020 não cresceu. Você é um cedro. Pastor, a minha vida em 2020 ficou parada. Você é um cedro. Deus te fortaleceu, Deus te preparou, Deus te deu estrutura para que em 2021 Ele possa trazer crescimento, prosperidade e honra para a tua vida. Se Deus não te deu crescimento em 2020, não se preocupe. O cedro é assim, tem hora parece que não está acontecendo nada, mas lá embaixo Deus já está agindo. Deus está agindo na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus por isso. Aplauda ao Senhor mais forte. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Nem sempre o crescimento é para cima. Nem sempre o crescimento será para cima. Não sei se você já construiu algo, já acompanhou uma obra. Meu tio aqui é pedreiro, né? Sabe melhor do que eu. E uma obra, antes ela de crescer para cima, é feita uma estrutura aqui embaixo. E é uma estrutura praticamente invisível. Qual que é a estrutura desse prédio aqui, missionário? Isso aqui é uma estrutura para você não está vendo, mas só está de pé porque tem estrutura. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que as pessoas elas querem crescer para cima, mas elas não querem aprofundar suas raízes em Deus. E o aprofundar as raízes em Deus está totalmente relacionado em nós buscarmos a intimidade com o Senhor, profundidade na presença de Deus. Quanto mais raso, quanto mais a pregação é rasa, quanto mais o discurso é raso, quanto mais o livro é raso, mais atrai. Porque as pessoas não querem profundidade, as pessoas não querem o crescimento para baixo, elas querem crescer apenas para cima. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas geralmente elas invejam o resultado que está para cima. Geralmente as pessoas ambicionam aquilo que elas estão enxergando, mas não imaginam o preço que foi crescer para baixo. Não sabe o que é passar por você 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até mais, e parece que está tudo igual. E chega alguém e fala: e aí, tua vida não vai para frente? E aí, você não vai prosperar? Cadê o Deus que você serve? Você acha que é fácil ouvir isso? Você acha que é fácil estar na frente de uma obra e estar criando estrutura para depois trazer crescimento? Você acha que é fácil? Conduzir um rebanho, conduzir uma obra, e as pessoas olhando, porque as pessoas elas julgam apenas aquilo que elas estão enxergando, elas não julgam a nossa oração, o nosso jejum, o nosso comprometimento com Deus, o nosso aprofundamento nas Escrituras. As pessoas não apontam, não julgam isso, elas olham apenas para aquilo que elas estão vendo. E eu pude entender na minha caminhada com Deus, aqui tem 20 anos, a Brasilândia completa 18 agora, em abril. Eu pude entender algo, eu quero deixar algumas lições muito práticas para cada um aqui nessa noite. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Primeira coisa, não se preocupe. Crescimento vai acontecer na hora certa. Diga para quem está ao seu lado: o crescimento, ele acontecerá na hora certa. Na hora certa.
Hoje eu tive o privilégio de batizar os meus 2 filhos. Meu filho com 16 anos, minha filha com 12 anos. E eu não apressei o processo. Eu não queimei etapas. Eu ainda sendo autoridade sobre eles, eu ainda sendo pai deles, pastor deles, em nenhum momento eu pressionei. Porque você não pressiona para o carvalho crescer, você espera o tempo certo para ele crescer. E foram 16 anos que eu orei para que esse dia chegasse na vida do meu filho. E foram 12 anos que eu orei para que esse dia chegasse na vida da minha filha. E eu não antecipei. Não tem como você antecipar o crescimento de um carvalho. Não tem como você colocar numa estufa para ele crescer mais rápido. Não tem como. Ele vai crescer no tempo de Deus. Aquilo que é de Deus para a tua vida, você não vai antecipar 1 segundo, você não vai atrasar 1 segundo, vai chegar na hora certa na tua vida. Pastor, eu estou ansioso. Arranca essa ansiedade hoje, pede para Deus tirar essa ansiedade do teu coração, porque aquilo que é dele chegará na hora certa, no tempo certo. Você verá o crescimento e a honra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda a Deus bem forte, aleluia. Isso fala de tempo. E relação de tempo com Deus é desde sempre. Deus sempre trabalhou com tempo. Deus sempre criou tudo baseando-se em tempo. Ele poderia ter criado tudo que Ele criou num dia só, numa tacada só. Se eu talvez fosse no lugar de Deus, eu ia criar tudo numa paulada só. Vamos criar tudo isso aqui. Por que Deus foi criando passo a passo? Você parou para pensar que Deus poderia fazer tudo hoje na nossa vida? Você parou para pensar que Deus poderia cumprir todas as promessas dele na nossa vida hoje? Deus pode fazer isso, quem crê, diga amém. Ele não faz, porque nós não temos raízes suficientes para sustentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que eu estou vivendo hoje, Deus está me dando raízes para que eu possa viver hoje. E aquilo que eu não estou vivendo hoje, Deus está me preparando para viver. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Deus está, levanta sua mão para o céu. Deus está te preparando para um ano novo. Deus está te preparando para uma fase nova. Deus está preparando a Vale de Bênção para um momento novo. Deus está preparando a missionária e a Vale de Bênção sede e os obreiros desta igreja para um momento novo. Pode ser que alguém olhe de lá para cá e diga assim: não estou vendo nada, não está vendo nada porque está crescendo para baixo, não está vendo nada porque Deus está dando raízes, não está vendo nada porque isso é tão carvalho. É Deus preparando. Quando Deus prepara, Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Quando Deus prepara, Ele limpa o terreno. Quando Deus prepara, Ele dá estrutura, Ele dá firmeza. Deus vai te dar firmeza nessa noite, para que você possa viver a promessa dEle, a plenitude da promessa dEle na tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor e exaltar o nome de Deus? Aleluia. Glória a Deus. São 3 anos praticamente parados. São 3 anos que só cresce para baixo. E para cima, pastor? Para cima, em 3 anos, 5 centímetros. Centímetros para cima e algo gigantesco para baixo. Quanto mais profundo for as nossas raízes em Deus, mais alto o Senhor nos levará. Quando você enxerga um carvalho, você tem que entender que um carvalho ele não tem 40 metros de altura apenas. Ele tem 40 metros de altura, uma profundidade imensa para baixo. E é por isso que ele está de pé. Nós só suportamos ficar de pé se as nossas raízes estiverem fincadas em Deus. E uma árvore que está fincada com as suas raízes em Deus, sopra o vento que for,
venha a tempestade que vier, ele permanece de pé para a glória de Deus. Ele resiste à tribulação, porque Deus lhe sustenta de pé. Essa igreja, bom, aqui, não sei se todos conhecem a história desta igreja. Não sei quanto tempo tem aqui o membro mais antigo desta igreja, mas esta igreja já passou por muitas tempestades, como também lá na Viriório, como também na Brasilândia, passamos por diversas tempestades. E a igreja só permaneceu de pé até hoje, porque nós somos um carvalho na presença do Senhor. Pastor, então quer dizer que a gente pode? Não, a gente não pode, porque só permanecemos de pé. O carvalho só permanece vivo se as suas raízes estiverem na terra. O peixe pode ser do tamanho que for, só permanece vivo se ele estiver na água. A árvore, ela só permanece viva, não importa o tamanho dela, se ela estiver na terra. Nós só permanecemos vivos e de pé se nós estivermos em Deus. Enquanto você estiver em Deus, enquanto esta igreja estiver em Deus, enquanto eu estiver em Deus, nós estaremos vivos na presença dele. Amém? E o vento vem, a tempestade vem, e nós permanecemos de pé para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu estou pregando para uma geração de pessoas que serão como carvalhos de justiça, pessoas que estão firmadas em Deus, pessoas que são como o cedro do Líbano, que resiste às tempestades, às situações adversas. Por quê? Porque o Senhor nos mantém de pé. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Eu te convido a ficar de pé agora. Vou pedir para a pastora vir aqui fazer esta oração. Você vai fechar os teus olhos. Vem cá, Marco, preparar um louvor aqui. Nosso maestro Samuel. Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, e nós queremos te agradecer, porque nós temos sido fortalecidos por Ti. Nós te agradecemos por esta palavra, por nos dar o entendimento. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente.